Mais uns minutinhos, a gente já começa. Bom, pessoal, acho que já, né, a gente já deu um tempinho aí para os que estavam chegando, a gente já tem um público legal aí, muito bom ver algumas carinhas aí, alguns nomes que a gente, né, as carinhas não que nós não estamos vendo, né, mas alguns nomes que a gente conhece, alguns amigos que a gente fez aí ao longo, que a gente tem feito, né, ao longo desse trajeto na busca da conformidade aí, nesse ecossistema de dados, privacidade, segurança. Então, muito legal ver todos vocês aí. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Vitor, eu sou o Head de Privacidade aqui na Shield Security. E a Shield tem feito essa iniciativa de fazer, né, de convidar alguns parceiros nossos, de fazer alguns webinars, para que a gente possa fomentar mesmo o ecossistema, fomentar essas nossas discussões, fomentar esses fóruns de discussão, de reflexão. Eu acho que esse é o principal ponto, de reflexão sobre o que que nós estamos fazendo, qual que é o cenário que a gente está, quais são o que que o mercado tem feito, o que que está acontecendo. E é um prazer hoje a gente estar aqui com o time da Security. Eu queria, né, informar para todos que a gente vai gravar esse webinar. Então, depois, quem quiser, né, é, a disponibilização do vídeo ou quem quiser ver depois, enfim, compartilhar depois desse webinar, fique à vontade, a gente vai gravar ele. E aí eu queria convidar o Gabriel para que ele pudesse falar um pouquinho aí de quem é a Shield, né, onde que nós estamos inseridos dentro desse ecossistema aí, e aí depois a gente dá continuidade para o nosso debate aqui. Beleza? Oi, Vamos pessoal. lá, Gabriel. Bom dia. E aí, Vitão? Beleza? E aí, Calado? Como é que vocês estão? Oi, pessoal. Bom dia. Meu nome é Gabriel. Eu faço parte aqui da parte de engenharia da Shield Security. Contar um pouquinho da história da Shield, né? Fazer uma introdução. Hoje a Shield tem 4 anos e meio de existência. É uma empresa nova aqui no ramo de consultoria, na prestação de serviços, tanto de soluções de segurança da informação quanto de privacidade. E a Shield começou, então, em 2018. A gente começou fazendo alguns trabalhos e serviços de outsourcing, alocação de profissionais, e a gente começou a dar uma virada em 2020 com a chegada do Vitor Villani, que é o nosso CEO, CIO, e ele começou a fazer algumas parcerias estratégicas, né, com alguns fabricantes de TI. Um deles é o Security AI, onde a gente tem uma representação muito forte no Brasil todo, fazendo implementações e consultorias da solução, né, de governança e inteligência de dados. E tanto é que hoje a gente é um dos maiores parceiros da Security AI a nível de América Latina.
Além do Security AI, a gente também tem vários outros fabricantes de segurança da informação. A gente também absorveu muito do que o mercado viu de Symantec, né, que acabou que a Symantec mudou um pouquinho a metodologia dela, né, os negócios que ela toca, então alguns clientes ficaram órfãos, né, algumas empresas ficaram órfãos e a gente hoje também tem um corpo técnico muito, muito grande. Cerca de 80%, 90% aqui do pessoal, a gente é de qualificação técnica, né, do nosso pessoal aqui. E a gente preza muito isso pela qualidade nossa de entrega, né, tanto a nível de projetos quanto a nível de operações, sustentação e consultoria. Então, caso vocês tenham algum interesse em olhar o nosso portfólio, pode consultar eu, o Vitor Isaac, né, que a gente vai estar aqui presente, a gente pode deixar nossos contatos também. E eu vou passar a bola tanto para o Vitão quanto para o Calado, que agora o show é deles, né? Então eu vou ficar aqui mais de ouvinte, às vezes eu vou dar algum pitaco aqui, tá bom? Pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Gabriel. Valeu demais, cara. O Gabriel é um ícone aí dentro do ecossistema de segurança e de tudo, né, relacionado à tecnologia. Obrigado. Antes de passar a bola para o Calado, pessoal, eu queria só fazer uma lógica, né, do porquê que a gente está falando desse tema, do porquê que Shield e Security estamos juntos aqui, né, trazendo para vocês nessa manhã de terça-feira essa discussão. Então, a ideia aqui é a gente conseguir analisar um pouquinho, entender o que tem a ver, né, esses dois agentes com o ecossistema. A Shield, como o Gabriel falou, ela vem auxiliando algumas empresas. Na verdade, esse nosso portfólio tem crescido e isso tem sido muito legal, porque a gente tem visto que essa busca nossa pela qualidade técnica, ela tem feito com que os nossos clientes ficassem satisfeitos e, consequentemente, falassem bem da gente e a gente pudesse ajudar mais empresas. Então a gente tem buscado entender a realidade das empresas, as dificuldades e os problemas das empresas e, consequentemente, buscado ajudar, né, essas empresas com o nosso conhecimento técnico. O nosso time é um time que tem como principal característica o conhecimento técnico, seja na área de segurança, seja em relação à privacidade, seja em relação à governança e gestão de dados como um todo, mas também com esses nossos parceiros, que a gente faz questão de levantar aqui e ressaltar a importância desses parceiros no nosso dia a dia, no dia a dia dos nossos clientes. Então, desde já eu reforço que essa parceria que a Shield faz com esses clientes, e aí aqui eu posso falar que a Security, no que tange a privacidade e proteção de dados como um todo, inteligência de dados, é o nosso maior parceiro, né? Então, diante desse cenário, a Shield vem ajudando as empresas. Mas o que a gente tem visto, né? A gente tem visto cada vez mais, sejam novas empresas, essas startups que estão crescendo, ou até mesmo grandes empresas, o que tem acontecido é que cada vez mais essas empresas têm dependido cada dia mais dos dados, das informações que elas possuem. Só que isso abre uma lacuna, porque não adianta nada você ter, né, muitas informações, você ter bancos de dados gigantes, você ter muito dado armazenado, se a gente não consegue extrair a inteligência desses dados. O que esses dados agregam para o nosso negócio? O que esses dados estão agregando na estratégia da empresa? O que esses dados estão influenciando no direcionamento de para onde a empresa vai? Então, isso é muito importante e isso é algo que a gente tem visto cada vez mais comum. Empresas que possuem muitas informações, mas muitas vezes não sabem onde essas informações estão. As informações são totalmente descentralizadas. Cada nichozinho, né, cada squad ou cada área, cada diretoria toma conta ali do seu silo e a gente vê que é necessário que as empresas comecem a entender e olhar para os dados de uma forma mais organizada e mais estruturada. Existe uma um conceito, né, que é o da empresa data-driven, né, que é aquela empresa que usa dos dados para ganhar tração nos seus negócios. E é sobre isso que nós queremos falar hoje, né, sobre a importância, sobre a capacidade dos dados darem tração para os negócios e não mais serem uma simplesmente informações que estão ali, que a gente sabe que elas estão em algum lugar, alguém olha por elas, alguém toma conta delas, mas de fato a gente não
não gerencia e não absorve delas o que elas têm de mais importante, que é essa inteligência que vai agregar no negócio. E aí, só para eu, né, passar a bola para o Calado aqui, então, entendendo que a inteligência de dados é o motor desses negócios, dos negócios do futuro, eu deixo aqui duas provocações. A importância de se preocupar com a qualidade desse motor, né, a qualidade desses dados, saber quais são esses dados, entender para que a gente tem esses dados, porque querendo ou não, e aí o Gabriel muito bem colocou, a questão regulatória, ela é um ponto a influenciar nessa estratégia, nessa inteligência de dados. A questão da segurança é um outro ponto a influenciar. A questão do analytics é um ponto a influenciar. Tudo isso é um ponto a influenciar, mas como principal ponto é essa inteligência de dados, essa qualidade na inteligência de dados, ser esse acelerador que vai levar os nossos negócios para o futuro e para cada dia patamares maiores. E um outro ponto que eu gostaria de reforçar também é a necessidade da gente ter a gestão desse motor, né? Da gente conseguir ver, de ser algo, eu que venho da área de consultoria, né? É ser uma gestão à vista mesmo. Olha, o meu motor tá saudável, o óleo tá acabando, o combustível tá acabando, ou não está performando da forma que já performou. Então, tudo isso, quanto mais controle, quanto mais a gente conhece esse motor que é a inteligência de dados, mais a gente consegue garantir a saúde do nosso negócio e, consequentemente, a tração. Esse é o ponto. Eu não entendo muito de carro, né? Mas para quem entende de carro, sabe o tanto que é importante o carro manter a tração, manter a continuidade, a constância do negócio. A gente fala, a gente vê às vezes, né, as reportagens falando das empresas que crescem, que isso, que aquilo, mas o por trás disso é o que a gente tem trazido aqui, o que a gente quer trazer aqui hoje, é que essas grandes empresas, principalmente as empresas de tecnologia, que são as maiores do mundo, que acabam influenciando e impactando mais nas nossas vidas, elas têm isso como cerne do seu negócio. A inteligência de dados, essa capacidade de fazer com que aquelas informações que muitas vezes são super triviais no nosso negócio, são super operacionais, então é o endereço de uma pessoa que pediu uma comida, um endereço de uma pessoa que pediu uma lâmpada, o endereço de uma pessoa que pediu tal coisa em tal lugar, isso já influencia a estratégia do negócio, posicionamento de indústria, posicionamento de centro de distribuição, estratégia de qual mercado nós vamos atacar mais, qual é o hype do mercado agora, o que que nós podemos vender, o que que nós não podemos vender, ou o que que está perdendo a atração. Enfim, a inteligência passar a ser um dos pilares das empresas. Esse é o ponto. É isso que eu queria fechar aqui, trazendo, né, já convidando o Calado para ele trazer um pouquinho do porquê que nós estamos falando isso. Porque, querendo ou não, a gente identificou essa necessidade no mercado, conversando com os nossos clientes, conversando com as empresas parceiras, e a gente começou a perceber que muitas vezes essas empresas tinham dificuldade. Elas entendiam a necessidade, mas elas não conseguiam entender como fazer isso acontecer. Mas beleza, eu vou começar por onde? O que que eu faço? Eu preciso de qual ferramenta? E o que a Shield, junto com a Security, tem feito a partir desse entendimento, dessa clareza da necessidade, a gente vai e começa a ter soluções. E aí, o nosso amigo Felipe Calado vem mostrar para nós o quanto a solução da Security tem sido um divisor de águas dentro de alguns nossos clientes, para garantir com que toda essa necessidade de se preocupar com a inteligência de dados seja efetiva, real e de fato contribua para a estratégia dos nossos negócios. Beleza? Era isso, Caladão. Tá contigo, cara. Por favor, Valeu. fique à vontade, meu querido. Beleza. Fiquei calado até agora, mas foi por um bom motivo. Essa introdução maravilhosa do nosso amigo Vitor. Parar com a rasgação de seda. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês estão vendo a minha tela já? Sim? A tela da apresentação? Sim. Beleza, certinho. Então, pessoal, Felipe Calado, sou arquiteto de soluções da Security, tá? Que é a plataforma que a gente vai tratar hoje. Vitor, obrigado pela introdução. É exatamente isso. O dado por dado, ele não tem validade, ele não tem valor nenhum, tá?
A gente começa a extrair valor desse dado a partir do momento que a gente começa a ter uma inteligência em relação a esse dado. A partir do momento que a gente começa a minerar, a partir do momento que a gente começa a correlacionar esses dados, aí sim eles acabam virando informações, e nesse momento a gente começa a ter algum valor em cima desses dados que a gente armazena. Tá? O tema hoje é a gente falar como a inteligência de dados pode ser um motor para a proteção dessas informações. Antes da gente entrar no assunto em si, falar um pouquinho sobre a Security, para que todo mundo saiba aqui quem é a Security e o que a gente faz, tá? A Security, ela é uma empresa de tecnologia, a gente oferece soluções de segurança cibernéticas baseadas em inteligência artificial, e a gente utiliza técnicas avançadas de machine learning e processamento de linguagem natural para identificar e classificar esses dados armazenados nos seus sistemas, para que a gente comece a entregar para vocês inteligência, tá? O que a Security é? É uma nuvem única para te dar visibilidade e controle sobre os seus dados, não interessa onde esses dados estejam. Cloud IaaS, SaaS, on-premise, para dados estruturados, não estruturados, semi-estruturados, para dados em streaming, não interessa. A gente tem essa capacidade, então, de encontrar e classificar essa informação e te entregar isso numa nuvem única, tá? É a centralização dessa visão. Então, essa é a Security, essa plataforma de inteligência de dados, que será o seu motor para te dar essa visibilidade de dados e te possibilitar controles e cumprimento de obrigações em relação à segurança, privacidade, governança e conformidade. Tá? A Security chegou no Brasil finalzinho ali de 2019, 20, um pouquinho depois então da Shield, né? A gente chegou no Brasil, a gente bateu muito forte numa dessas caixinhas aqui, que é a caixinha de privacidade, muito pela necessidade dos clientes, e agora a gente está expandindo, mostrando para os clientes que, olha, a gente tem aqui embarcado na plataforma e também possibilitando integrações terceiras, outras caixinhas, outros cumprimentos aqui, tá? Outras necessidades que são até, em algumas vezes, mais relevantes ou complementares à caixinha de privacidade que a gente bateu muito no início. E é isso que a gente vai ver nesses próximos slides. Pessoal, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, tá? Mas aí o Vitão, o Gabrielzinho, se eles quiserem trazer alguma coisa para complementar também, vocês fiquem à vontade. Vamos começar entendendo um pouco, pelo menos assim, superficialmente, o que é inteligência de dados. Tá? Basicamente, o conceito de inteligência de dados é coletar dados, ou seja, armazenar esses dados e conseguir transformar esses dados, com algumas técnicas, em informações valiosas. É aquele primeiro ponto que eu trouxe. O dado por si, ele não é valioso. Ele pouco me acrescenta. Mas a partir do momento em que eu transformo esse dado em informações valiosas, aí sim eu tenho a inteligência sobre esses dados e aí sim eu tenho benefícios sobre esses dados. Tá? E por que as empresas trabalham com inteligências de dados, com inteligência de dados? Para alguns benefícios claros. Por exemplo, otimização de processos, a identificação de padrões e tendências do negócio para direcionamento mesmo do seu negócio, a identificação de oportunidades para melhorar a eficiência do seu negócio, personalização de experiência dos seus clientes. Exemplo, a pessoa que compra determinado tipo de produto também tem predisposição para comprar outro tipo de produto e começa assim então a oferecer isso, essa experiência direcionada para o seu cliente. Tá? E por fim, acho que é um dos objetivos mais claros, é a tomada de decisão para aumentar a sua lucratividade. Tá? A empresa, então, ela utiliza dessas técnicas de inteligência de dados para, no final das contas, ela ter uma maior produtividade e uma maior lucratividade. Tá? Se a gente for, talvez, ilustrar de uma forma mais simples, acho que a pirâmide é a melhor analogia nesse sentido. Tá? Na base dessa pirâmide, a gente tem os dados, ou seja, a maior massa de dados que a gente armazena. Por fim, a gente minera esses dados, a gente correlaciona esses dados e transforma esses dados em informações. Essas informações vão gerar conhecimento para o negócio e, por fim, a camada de inteligência, que é o que realmente traz valor para o negócio. Tá? Então, isso aqui é um resuminho bem rápido do que é inteligência de dados e por que as empresas, então, colecionam dados para que elas tenham, no final, esse valor retirado desses dados.
Legal. Agora, numa visão de obrigações em relação a esses dados, tá? O que esses times aqui eles têm em comum? O time de segurança, o time de governança, o time de privacidade e o time de conformidade. O time de segurança ele precisa manter os dados seguros. O time de governança ele precisa garantir que esses dados estejam sendo utilizados de forma responsável internamente. O time de privacidade precisa garantir que esses dados estejam, a utilização desses dados estejam respeitando leis específicas, principalmente relacionadas à privacidade. No nosso caso aqui, Brasil, LGPD, tá? GDPR, lá na Europa, CCPA, lá nos Estados Unidos. E o time de conformidade, ele precisa garantir que o uso desses dados estejam respeitando regulações de mercado. Muito claro, né? Todos esses times têm obrigações relacionadas a dados. Todos eles precisam cumprir obrigações relacionadas a dados. E parece muito óbvio, mas enquanto a gente não fala, esses mesmos dados são compartilhados por esses times, tá? Todos eles têm obrigações em relação aos mesmos dados, que são os dados corporativos. Os dados que outras áreas de negócio da empresa colecionam. Time de financeiro, time de RH, o time de vendas. Esses times vão armazenando dados e essas caixinhas aqui de segurança, governança, privacidade e conformidade têm obrigações em relação à proteção, à devida utilização desses dados. Tá? Como é possível garantir a proteção desses dados? Né? Eu trouxe aqui uma figura que é o Peter Zatko. Ele foi responsável, ele foi o executivo de segurança de dados do Twitter entre 2020 e início de 2022, tá? Ele foi desligado da empresa e ele começou a dar algumas declarações aí para o mercado em relação à falta de proteção de dados no Twitter, né? A gente tem essa falsa segurança de, legal, entreguei meus dados para uma plataforma gigantesca, para uma empresa enorme, eles devem estar garantindo a proteção dos meus dados. E esse cara, ele começou a dar algumas declarações em relação a como o Twitter protegia ou deixava de proteger os seus dados. E nesse momento em que ele começou a dar essas declarações, ele foi convidado pelo Senado dos Estados Unidos a dar um seu depoimento, tá? E o depoimento dele foi, assim, bem interessante. E teve um trecho que eu destaquei aqui, nesse slide, que em tradução livre ele fala o seguinte, eles não sabem quais dados possuem, onde estão armazenados e de onde vieram. Então não é surpresa nenhuma que eles não podem proteger esses dados. Tá? Voltando naquele slide anterior, todos os times têm obrigações relacionadas aos dados. Mas se os times não têm noção de que tipo de informação está armazenada, onde essas informações estão armazenadas, de onde essas informações vieram, como esses times podem cumprir as obrigações que eles têm em relação a esses dados? E foi esse questionamento que o Peter levantou. Tá? Sem essa inteligência, sem esse conhecimento, é praticamente impossível cumprir as obrigações relacionadas a esses dados. Qual é o cenário atual, levando em consideração tudo isso que a gente já falou? As empresas armazenam dados de diferentes tipos, de diferentes origens, de diferentes fontes, e eles coletam esses dados de forma massiva. Tá? Dado é a coisa que mais cresce no mundo hoje. E a gente armazena esses dados com a finalidade de ter algum benefício em relação a esses dados que a gente coleta. E juntamente com esses dados, a gente também cresce a adoção de sistemas, multi-clouds, sistemas on-premise, sistemas para dados estruturados, não estruturados, streaming para facilitar a integração entre sistemas, a rápida disseminação desses dados, tá? E juntamente com o crescente número de dados, o crescente número de sistemas e a adoção de repositórios para esses sistemas, cresce também a obrigação relacionada a esses dados. Tá? Então, a gente tem aqui um cenário um pouco caótico. As empresas querem armazenar o máximo de dados possível para implementar técnicas de inteligência e ter benefícios. Com isso, eles utilizam diversos sistemas que vão trazer essas ferramentas para que eles tenham esses benefícios relacionados aos dados, mas, em contrapartida, eles precisam cumprir com obrigações com esses dados que eles armazenam. E como as empresas fazem
cumprimento com essas obrigações? Criam times de segurança, privacidade, governança, conformidade, são 4 grandes exemplos aqui, e essa visibilidade ela é em formato de silos. Cada time tem as suas próprias ferramentas, cada time tem a sua própria gramática para identificar com qual tipo de dado eles estão tratando, né? E nesse meio de campo aqui tem muito ruído, não tem tanta comunicação, os times não têm tanta conversa entre as ferramentas, cada um quer cumprir com seu objetivo, entregar ali o seu resultado, e eles perdem aqui uma grande oportunidade, que é, no final das contas, o que a Security traz para esse ambiente, que é uma plataforma de controle unificado sobre esses dados. Tá? É a visibilidade desses dados numa nuvem única, trazendo essa inteligência para uma plataforma só e possibilitando que esses times consultem essa plataforma, essa inteligência, e tenham esse valor agregado em seus controles específicos, mas tendo essa camada de inteligência unificada. Tá? Aqui é onde a gente vê esse grande benefício já de ter a inteligência de dados como esse motor. Facilita a comunicação entre os times e diminui, por exemplo, o investimento. A empresa não precisa mais contratar diversas plataformas de descoberta, uma para segurança, para fazer a proteção do dado, outra para privacidade, para garantir o cumprimento de leis, outra para governança, para manter o seu catálogo corporativo. Uma plataforma só consegue entregar todos esses benefícios com a inteligência de dados já embarcada nela. Tá? Ô, Vitão, eu vi que você levantou a mão. Você quer adicionar alguma informação, agregar alguma coisa? Na verdade, é só um ponto aqui para você ver como que é importante a gente estar falando disso aqui, tá, pessoal? Existe também um trabalho de conscientização e de entendimento, e óbvio que a ferramenta da security ela agrega também nesse ponto, né, de tornar viável algo que muitas vezes a gente nunca falou, né, que é essa importância de se preocupar com os dados, com a gestão desses dados, com como nós vamos armazenar, aonde que nós vamos colocar, o que que de fato a gente tem de dados que a gente ainda vive situações de empresas que falam de vou armazenar o máximo de dados possíveis. E aí existe toda uma questão, né? A LGPD também ela vem influenciar um pouco nisso e tal, mas eu acho que é muito além disso, né? A gente começar a entender, e aí agora, né, com a utilização de uma plataforma como a Security, a gente consegue ficar algo muito mais tangível, algo muito mais fácil da gente conseguir conscientizar e garantir a efetividade desses trabalhos dessas 4 áreas, no sentido de, poxa, peraí, será que a gente precisa de tantos dados assim? Né? Porque por mais que a gente tenha uma solução para garantir a segurança, a privacidade, a governança e a conformidade, será que eu preciso de tantos dados assim? Será que eu não posso ser mais inteligente no momento da coleta dos dados? E aí a gente vê que está tudo correlacionado, né? Então era só isso que eu queria colocar. Até agregando aí, tem alguns pontos de não só eu preciso, eu posso. Legal, eu tenho dados pessoais armazenados. Eu solicitei os devidos consentimentos para esse tipo de tratamento. Estamos tratando aqui de uma caixinha de privacidade. Mas sobre esses mesmos dados, legal, eu posso ter, eu já fiz aqui a minha análise nessa caixinha de privacidade. Mas será que eu estou protegendo esses dados da maneira devida? Legal, eu estou fazendo aqui a interface entre esses times, dando uma visibilidade sobre esse dado. Mas lembrando, tudo começa com a inteligência de dados como esse motor. Eu preciso ter ciência do tipo de informação que eu tenho armazenada, onde essa informação está armazenada, é um ambiente on-premise, é um ambiente cloud, está num dado estruturado, está num dado não estruturado, está compartilhado com alguém. É essa inteligência que a gente agrega aqui como essa caixinha, esse motor central para alimentar esses outros times. Tá? E aqui a gente começa sobre security. Legal. Explicando um pouquinho mais, né, ancorando aquele conceito que eu passei para vocês anteriormente, agora de forma mais visual. Como que a gente entrega a security como esse motor de, legal, inteligência de dados e agora eu vou proteger esses dados? Eu tenho aqui a plataforma da security e na plataforma da security eu tenho agregada a capacidade de conexão com sistemas. Hoje a gente possui mais de 300 tipos de sistemas diferentes para clouds IaaS, como AWS, como Google, Azure, OCI,
para cloud SaaS, como Salesforce, Office 365, Google Workspace, e para sistemas on-premise, servidores de bancos de dados, de servidores de arquivos. E essa plataforma da Security entrega para vocês a camada de inteligência de dados, porque ao se conectar a esses sistemas, a Security consegue entender essa inteligência, que tipo de dado eu tenho armazenado, em qual sistema essa informação está armazenada, onde esse sistema está hospedado, onde ele está fisicamente localizado, está no Brasil, está fora. Essa camada de inteligência a gente consegue agregar, então, de forma unificada, para que vocês tragam, então, as equipes de segurança, privacidade, governança, conformidade e outras equipes que podem usufruir dessa inteligência na Security. Tá? E como que essas equipes, esses times usufruem dessa inteligência? Simples. A Security tem módulos embarcados na plataforma que vão habilitar essas capacidades. Por exemplo, para segurança, tem um módulo onde a gente faz um check de postura de segurança de dados em ambiente Cloud IaaS. A gente tem ali diversas regras que podem ser habilitadas para que você visualize se os seus dispositivos em Clouds IaaS e SaaS estão bem configurados. Está com duplo fator de autenticação habilitado ou não? Está criptografado o dado ou não? Tem acesso autenticado habilitado ou não? A gente habilita essas regras e, caso algum desses dispositivos IaaS e SaaS violem essas regras, a gente traz essa visibilidade de alertas. É uma camada de segurança habilitada dentro da plataforma, com o viés de dados. Que tipo de dado está armazenado nesse dispositivo? O que me permite, por exemplo, priorizar esse sistema que tem dados sensíveis armazenados em detrimento de outro que talvez não tenha dados sensíveis armazenados. Caixinha de privacidade, com módulos de atendimento aos requisitos da lei. Atendimento ao titular, data mapping, tá? A parte de governança, catálogo de dados. A gente tem um módulo específico para catálogo de dados dentro da Security. É o catálogo de dados corporativos, com enriquecimento, com qualidade de dados, com data lineage, já está embarcado na plataforma como um módulo. E para compliance, com controles de PCI, de RIPA, esses controles de regulamentações de mercado, mais a capacidade de personalizar controles específicos. Então, a gente tem módulos dentro da plataforma que já te habilitam essa integração entre essas equipes. Além disso, essa inteligência da Security ela pode ser utilizada como um integrador para plataformas terceiras. A Security pode, então, se integrar, por exemplo, ao Microsoft Information Protection e aplicar labels, taggings, etiquetas em arquivos para que você possa, em proteção de borda, como um DLP, como um proxy, como um anti-spam, proteção de endpoint também, com um DLP, com um antivírus, você endurecer a proteção dessa informação nessas camadas, tá? Baseada em quê? Tags que estão baseadas na inteligência da Security. Utilizar a Security como integrador para plataformas de microsegmentação de rede, em que a Security entrega para essas plataformas o tipo de informação que está armazenada nos dispositivos e essas plataformas conseguem endurecer a camada de proteção local nessas máquinas. Tá? Há catálogos de dados, a Security pode se integrar a catálogos como o PeerView da Microsoft, como o GCP, o catálogo do Google. Tá? Então, além desses módulos embarcados na Security, para diferentes times, a plataforma também oferece essa integração a terceiros. Ou seja, você enriquece outras plataformas utilizando a inteligência da Security. Esse acho que o ponto principal. O motor sendo a inteligência de dados para que você tenha essas obrigações cumpridas dentro da Security ou fora da Security, com outras habilidades, com outras plataformas que você já possui na sua corporação. Tá? Esse é o ponto principal aqui dessa inteligência de dados. Esses são alguns casos de usos típicos em relação à inteligência de dados da Security e módulos internos. Exemplo, a camada de descobertas de ativos de dados. Eu me conecto, por exemplo, em sua Cloud IaaS e eu consigo identificar ali dentro da AWS, da Google, da Azure, da OCI, quais são os ativos criados ali dentro, dispositivos nativos, não nativos, com uma camada de segurança aqui também, tá? Visibilidade de Shadow Asset. Então, eu te entrego esse inventário completo
inventário centralizado desses dispositivos em diferentes clouds numa só plataforma. A camada de classificação, de descoberta de informações com a conexão em sistemas de dados estruturados e não estruturados, com o maior catálogo de sistemas disponíveis para conexão, mais de 300 sistemas embarcados na Security. A camada de Data Security Posture Management, que eu citei anteriormente, conecto nas suas clouds IaaS e SaaS e eu valido as configurações de segurança dessas clouds com viés de dados, grande diferencial da plataforma. A parte de Data Access Intelligence and Governance, prevenir contra acessos indevidos a sistemas de Big Data. A Security tem um módulo interno hoje que te dá visibilidade. Quem tem acesso ao quê? Permitindo criação de políticas para que você controle efetivamente esses acessos dentro, também embarcado na plataforma. Data Flow Intelligence and Governance. Muitas plataformas hoje disponíveis para streaming de dados. Isso aqui é muito moderno, tá? Essa camada de streaming de dados. A Security permite hoje conexão a Kafka, a Confluent, para te dar visibilidade de que tipo de dado está trafegando nesses canais que estão publicados. Quem tem acesso a esses canais? Você vai ter essa visibilidade de quem tem acesso a quê nessa camada também de streaming. Tá? Isso aqui é bem legal, bem interessante, embarcado na plataforma. Data Breach Impact e análise e resposta relacionados a incidentes. Outro módulo embarcado também na Security, que ela te dá a visibilidade de segurança, de privacidade e de conformidade em relação a esses breaches. A gente tem a capacidade de analisar, por exemplo, qual é o impacto desse incidente dentro de um determinado ativo, volume de informações que estão armazenadas nesses ativos, quantidade de titulares, aí trazendo para o mundo de privacidade, impactados em relação a esse incidente, possíveis sanções à luz de legislações de privacidade, qual a residência dessas pessoas, tudo isso também já disponível nesse módulo. Data Lineage, eu consigo te transcrever o ciclo de vida da informação, qual ativo recebe essa informação, qual coluninha daquele banco recebe a informação, dessa coluna desse banco, para onde essa informação vai. Então, esse ciclo de vida muito bem descrito da informação, também embarcado na plataforma. Toda a parte de automação de privacidade e consentimento também, módulos específicos da Security para que a gente tenha esse tipo de cumprimento. Solicitação de direito do titular, data mapping, a própria camada de data intelligence sendo trazida para esses cumprimentos. Obrigações de privacidade, como consentimento universal, consentimento de cookies, de onde eu recebo esse consentimento, qual a data de validade desse consentimento, o que eu faço caso esse consentimento seja expirado, também embarcado. E mais um módulo também muito importante, catálogo de dados, ele que inclusive traz essa visão de data lineage, onde eu consigo enriquecer os meus ativos com metadados. Que tipo de informação eu tenho armazenado nesses dispositivos? São informações de clientes, são informações de terceiros, são informações de funcionários, os elementos de dados atrelados a esse tipo de titular que eu estou tratando dentro desse catálogo, e esse enriquecimento também utilizando a nossa inteligência. Tá? Até o próximo slide, ele traz essa visão do inteligência de dados sendo o motor que vai mover esses outros módulos. Tá? Então, aqui a gente tem uma ligação entre a inteligência da Security com os casos de uso. Legal, eu tenho a camada de conexão e de visibilidade do que está armazenado nesses sistemas. Daí, eu expando essa visibilidade para os próximos casos de uso. Catálogo de dados, a parte de labeling, tagging, a efetiva aplicação de metadados nos arquivos baseado no conteúdo que está armazenado nesses arquivos, a camada de linhagem de dados, tá? A parte de data mapping. Eu já tenho uma conexão com os ativos. Eu trago para o meu data map esse meu catálogo de ativos, com o tipo de informação que eu tenho armazenado, a localização desses meus ativos. Análise de impacto. Eu registro o meu incidente e eu consulto a inteligência de dados para saber qual é esse impacto, qual é a resposta esperada para determinados ativos, tá? Quantidade de titulares, etc. A camadinha de proteção dessas informações com o nosso DSPM, a camada de governança de acesso com o nosso Data Access Intelligence, a conexão com sistemas de streaming de dados,
mais uma vez, a camada de impacto de incidentes relacionados a ativos, a parte de automação de solicitação de direitos, aqui voltando para privacidade, com consentimento. Tá? Inclusive, acho que aqui vale citar também, a Security tem uma interface que você pode construir para fazer interface com esses titulares, tá? Para fazer essa comunicação direta com os titulares. E, por fim, a orquestração. Tem um módulo também dentro da Security em que eu posso customizar a orquestração, a conexão entre essa camada de inteligência, módulos internos da plataforma e também essa integração com plataformas terceiras. Tem um Workflow Orchestrator dentro da Security que permite esse nível avançado de integração entre essa inteligência, o que melhora, o que aumenta essa interface do motor de inteligência da Security para esses outros casos de uso. Tá? Aqui, obviamente, tem alguns casos somente para ilustrar. Provavelmente, vocês, tendo essa visibilidade do que a Security pode fazer, pode entregar, vocês mesmos podem identificar novos casos de uso, e a gente está muito aberto a receber essas sugestões, essas melhorias. Legal, eu vi aqui que a inteligência da Security pode melhorar para mim uma plataforma que eu tenho já implementada. Legal. A Security permite essa integração através de APIs, através de exportação desse resultado, para que ela possa enriquecer essas outras plataformas. Então, caso vocês tenham também essas sugestões, a gente está aberto a recebê-las, a estudar como a gente consegue entregar essa inteligência como motor também desses outros casos de uso que vocês talvez tenham pensado. Quais são os diferenciais da Security em relação a outras plataformas de inteligência de dados? Alguns pontos bem importantes que fazem total diferença entre Security e terceiros. 2 pontinhos aqui eu já começo. A fácil implementação e, em consequência dessa fácil implementação, também a escalabilidade da plataforma. A arquitetura da Security ela foi pensada de uma forma bem moderna, tá? Que permite essa implementação facilitada e a maior escalabilidade. Como? Implementação fácil. Por quê? A Security entrega a plataforma como um SaaS. Então, a camadinha de gestão, de personalização, de customização da Security está dentro desse Data Command Center, que é o nosso SaaS. Vocês vão acessar app.security.ai, entrou com usuário e senha, pronto, tem seu ambiente totalmente segregado, com a sua visibilidade, com seus controles ali dentro. Vocês não precisam instalar nada ali dentro, ela já vem pronta para vocês utilizarem. Quero entregar a camada de conexão com os meus sistemas. Aí entra a modernidade da estrutura da Security. On-premise, e quando eu falo on-premise, eu estou falando tanto de data centers privados como data centers IaaS, né, essas clouds IaaS, você pode entregar o deployment de pods, que são appliances que se conectam localmente aos seus dispositivos. Garante maior segurança, garante a soberania de dados. Os dados do cliente nunca deixam a estrutura do cliente. O que a gente envia para a cloud da Security, para o nosso Data Command Center, são metadados relacionados ao que a gente encontrou na premissa do cliente. Conectei no banco, o que eu vou levar para o SaaS da Security? Nome dos bancos que eu encontrei dentro da instância, esquemas, tabelas, colunas e o tipo de informação que eu encontrei dentro dessas colunas. A informação em si, ela não é duplicada para a cloud, ela é mantida somente no seu sistema original. Tá? Então, segurança e a premissa, a garantia dessa soberania de dados mantida para o cliente. Tá? Onde eu tiver dados, eu levo esses pods e esses pods fazem localmente essa camada de conexão. Fácil implementação, porque toda a camada de gestão já está entregue para o cliente. O pod, basicamente, a instalação desse appliance é bem simples. Executar um comandinho e ele está disponível para conexão. E a escalabilidade, suportando níveis de petabytes. Tenho 1 peta no meu data center on-premise. Legal, a gente vai dimensionar um volume de pods que vai atender essa escala de petabytes dentro do tempo esperado. Eu quero fazer esses petabytes dentro de 6 meses. A gente vai definir essa estrutura, serão implementados esses pods na sua estrutura e esses pods farão a conexão, classificação dentro desse tempo esperado. Tá?
Outras plataformas trabalham muito com um appliance instalado on-premise, e nesse appliance, se você quiser uma escala maior de dados, você precisa instalar outro appliance, que às vezes nem se comunica com o primeiro, é preciso uma integração de APIs entre esses appliances, é uma arquitetura bem difícil de ser implementada. A da Security não, ela é muito simples, todos esses pods se comunicam com o mesmo SaaS, de uma forma segura, fazendo essa conexão local e não duplicando os dados do cliente para a cloud da Security. Tá? Então, fácil implementação e escalabilidade já são os dois primeiros pontos aqui como diferenciais da Security, quando vocês forem pensar aí em uma plataforma de Data Intelligence. Próximo ponto, cobertura mais abrangente de conexões. A Security hoje tem o maior catálogo de conexões do mercado, suportando dados em clouds IaaS, AWS, Azure, GCP ou CI, dados em SaaS, 365, Salesforce, Box, Google Workspace, entre outros, e on-premise, Oracle, SAP, sistemas Microsoft on-premise, servidores de arquivos, bancos de dados, tá? E, como exemplo, né, obviamente, mas a gente tem mais de 300 tipos de sistemas hoje disponíveis como catálogo de conexão da Security. E a inteligência da Security tem a capacidade de fazer essa conexão sem que você diga, busque aqui com uma query as informações. Não, a inteligência da Security ela se encarrega. A gente só precisa de conexão entre os pods e o dispositivo, uma credencial de acesso, credencial de leitura, e toda a camada de inteligência é entregue para vocês somente com esses dois pré-requisitos. Próximo ponto, maior inteligência para a identificação de elementos de dados. A Security ela vem embarcada com essa inteligência com centenas de elementos de dados e crescendo. Hoje a gente está com mais de 180 tipos de elementos de dados já embarcados na plataforma. Exemplos, nomes, sobrenomes, CPF, RG, cartão de crédito, conta bancária, cor da pele, cor dos olhos, altura, peso, orientação sexual, religião. Obviamente eu não vou falar todos, né? São mais de 180 em diferentes idiomas. A gente suporta português, inglês, espanhol, alemão, francês, em diferentes idiomas, para diferentes tipos de pessoas, brasileiro, argentino, um norte-americano, um português, um espanhol, chileno, tá? Tudo isso já vem pré-carregado, a gente consegue diferenciar documentos de identificação governamental. Brasil é um padrão, Estados Unidos é outro padrão, Europa é outro padrão. A gente tem essa diferenciação já dentro da plataforma. E você pode configurar isso, o que você quer ou não encontrar nos seus dispositivos. A gente descobre tipos de documentos, inclusive com a capacidade de personalização desses tipos de documentos, utilizando machine learning. Você dá exemplos positivos, exemplos negativos, e a gente passa a descobrir, por exemplo, políticas, contratos, um tipo de documento específico que você queira em todos os sistemas conectados. Tá? E a gente traz isso para essa camada de inteligência, centralizando esse inventário para vocês numa só plataforma. Tá? E é esse motor que a gente entrega como benefício para que vocês tenham a integração entre as diferentes obrigações que vocês precisam cumprir em relação a esses dados nessa plataforma única. E mais um aqui, obviamente eu não vou colocar todos os diferenciais, mas eu acho que os 5 principais aqui. E por último, a integração com terceiros, sendo essa inteligência entregue também a outras plataformas. Por exemplo, Guardicore. Hoje a gente tem uma integração já disponível na Security, em que a Security alimenta o Guardicore com contexto de dados para que o Guardicore possa endurecer essa microsegmentação de ativos e serviços. Exemplo, eu tenho um dispositivo que tem dados pessoais e eu tenho um outro dispositivo que não tem dados pessoais. Estão na mesma rede, é o mesmo tipo de sistema, um banco de dados. Eu não vou permitir, por exemplo, que determinadas conexões sejam feitas a esse banco de dados que possui dados pessoais. Essa plataforma não tem esse contexto de dados. Eu preciso saber para que eu implemente essa configuração diferenciada para esse sistema. Com a Security eu não preciso saber. A Security me informa que eu tenho dados diferentes, dados sensíveis dentro desse sistema, e a Security já informa diretamente ao Guardicore que pode automaticamente já implementar esse endurecimento dessa camada de segurança para esse dispositivo que tem dados sensíveis. Tá?
Outro tipo de integração, contexto de dados para classificação de arquivos de forma automatizada. É a Security se integrando ao Microsoft Information Protection e implementando essa camada de classificação de dados para arquivos armazenados em servidores de arquivos, buckets S3, SharePoint e OneDrive. Tá? A inteligência da Security aprimorada, entregando essa automação para classificação de dados dentro de dispositivos de dados não estruturados. Outras integrações possíveis, essas são inclusive integrações indiretas. É a Security dando contexto para a proteção das informações. Agora você tem esse conhecimento de que tipo de informação eu tenho armazenado, onde essas informações estão armazenadas, em quais sistemas, quais são esses sistemas, e agora eu permito que plataformas terceiras possam proteger melhor essa informação através dessas integrações. Por exemplo, DLP dessas marcas e outras marcas podem proteger informações que foram classificadas pela inteligência da Security. Proxies dessas marcas podem proteger as informações classificadas pela inteligência da Security. Tá? Endpoints dessas marcas podem agora proteger melhor as informações classificadas pela inteligência da Security. Tá? Então, integrações diretas e indiretas com a inteligência da Security e plataformas de terceiros. E mais uma integração que eu acho que vale a pena a gente citar, catálogo de dados. A Security tem a sua plataforma de catálogo, tem ali o seu módulo de catálogo, mas caso o cliente já possua o seu próprio catálogo e ele não queira se desfazer desse catálogo, pelo menos nesse momento ou futuramente, a Security pode se integrar a esse catálogo entregando essa automação inteligente, então, para ferramentas de catálogo de dados. A Security encontrou, classificou e entregou esse metadado já para essa plataforma de catálogo e agora enriqueceu essa plataforma de catálogo com automação. Tá? A maior parte dessas plataformas de catálogo de dados, elas sofrem muito com essa automação para identificação da informação nos dispositivos, elas sofrem muito com as integrações, e a Security resolve esse problema de automação para classificação e entrega dessa informação já classificada para essas plataformas. Tá? Eu vi que o Vitão aí já tem mais uma mãozinha levantada, e eu passo agora, então, para perguntas e respostas. Finalizamos aqui a parte de apresentação, né, desse tema, e agora a gente pode entrar nesse teminha de perguntas e respostas. Boa, muito bom. Só para reforçar, né, mais uma vez, a importância, né, que a gente tem, que eu coloquei no início aí, mas que após, né, toda a explicação aí da capacidade da Security de viabilizar, né, que as empresas tenham aí essa ferramenta para auxiliar na inteligência de dados, mostrando que a Security também, a Shield também tem, representa e revende, presta consultoria de vários desses outros fornecedores que o Calado trouxe para cá, né? Como Symantec, ah, qual que foi o outro que você trouxe? Guardicore, McAfee. Então, assim, de fato, a Shield tem tentado buscar ao máximo, né? Identificar essas oportunidades, até mesmo entre parceiros, né? Então, aquele cliente Shield que fez, né? Que contratou Security, a gente tem a intenção também de começar a interagir melhor, de mostrar, olha, existem algumas integrações, existem algumas otimizações que podem vir a ser feitas, que vão integrar talvez um DLP ao sistema da Security e resolver. Esse é o principal ponto, resolver as principais dores dos nossos clientes. Caladão, temos aqui algumas perguntas. O Ederson mandou aqui, o Ederson Germano de Almeida. A Security trabalha com conectores licenciados ou já fazem parte dos módulos? Legal. O licenciamento da Security é bem simples, tá? A gente entende quais são os sistemas, onde esses sistemas estão alocados e o volume de dados, e a gente desenha, então, uma arquitetura para a gente licenciar os pods. A gente licencia por volume de pods. Tenho X volume de dados, eu quero classificar esse volume de dados dentro de 6 meses. A gente vai fazer esse desenho dessa arquitetura, entender a quantidade de pods, e a gente licencia, então, por esse volume de pods, tá? E os pods têm essa capacidade de conexão com todos esses sistemas para classificação e criação desse inventário e catálogo de dados. O licenciamento é bem simplificado nesse sentido. Ótimo. O Ederson também trouxe a seguinte pergunta. Em Data Privacy, é possível o armazenamento dos mapeamentos do processo roupa? Legal. Legal. Sim, tem um módulo específico para a gente tratar isso, que é o nosso Data Mapping. E ali dentro você tem a capacidade de registrar esses processos e
usufruir dessa inteligência. Por quê? Me conectei nos dispositivos, encontrei o que está armazenado ali dentro, eu trago esses dispositivos para o meu catálogo de ativos e eu trago esse catálogo de ativos para dentro do meu roupa. Eu consigo linkar qual ativo pertence a qual processo, qual tipo de informação desse ativo participa dentro desse processo e criar esse ciclo de vida da informação dentro do meu roupa, que é um outro benefício de ter essa inteligência atrelada ao data mapping. Maravilha. A gente até comentou com um dos nossos clientes nessa última semana o tanto que seria importante, né, que todos pudessem ter essas soluções de identificar, né, quais são os dados, identificar quais são os ativos e os processos e, consequentemente, com tudo isso em mãos, identificar as oportunidades e as possíveis melhorias, seja de Exato. conformidade com a legislação ou seja de melhoria produtiva ou melhoria de segurança, né? Então, assim, É isso. é super completo, né? Então é É, interessante que a gente consiga entender que, olha, é uma junção, né? É uma junção de todo de todas essas funcionalidades que a gente quer trazer, entendeu? permitir a integração entre as equipes, facilitar essa comunicação, acabar com esse ruído. É exatamente isso. Perfeito. Pessoal, mais algum? Ah, o Thiago Milani aqui também me enviou uma pergunta. Tem integração com DLP ou alguma solução de DLP já integrada? Legal. Esse slide aqui, ó, acho que responde a pergunta dele. Sim, a gente tem essa integração. Ela é uma integração indireta, mas ela possibilita sim que você enriqueça o seu DLP e outras plataformas de segurança com a inteligência, tá? Então, sim, a resposta para a sua pergunta. Pessoal, mais alguém? Alguma dúvida? Mais alguma interação aí? Gabriel, queria colocar alguma coisa? Fiquem à vontade para mandar no nosso chat aí se tiverem mais algumas dúvidas. Se não, a gente já vai Deixa, encerrando aqui. deixa Diga só lá. para encerrar, a Boa, gente só fazer um verdade. resuminho de tudo que a gente falou aqui, para facilitar o entendimento e as pessoas poderem pegar highlights do que Maravilha. foi falado durante todo esse tempo, tá? Basicamente, as empresas colecionam dados em diferentes sistemas, clouds, IaaS, SaaS, estruturado, não estruturado, semi-estruturado, streaming, dados em repouso, e para um objetivo óbvio, que é obter inteligência desses dados e ter lá na frente maiores benefícios sobre esse dado. Mas, em contrapartida, ela precisa cumprir com as obrigações relacionadas a esses dados que ela coleciona. Tá? E essas obrigações vêm de diferentes equipes. E a forma atual de tratamento dessas obrigações, ela vem em formato de silos. As equipes têm as suas próprias ferramentas, as suas próprias obrigações, os seus próprios objetivos, e essas equipes, às vezes, não se conversam muito bem e perdem aí uma oportunidade, que é o que a Security traz, de trazer a camada de inteligência de dados para ajudar nesses cumprimentos, interação entre essas equipes, fazendo a interface da inteligência da Security com a camada de conexão aos mais de 300 sistemas suportados, identificação de mais de 180 tipos de elementos de dados, a capacidade de personalização dessa inteligência para ela ser aderente ao negócio do cliente e agora integrar essas equipes utilizando os próprios módulos da Security ou até já utilizando o que o cliente tem de sistemas para proteção, para cumprimento de privacidade, para governança e para cumprimento de regulações de mercado, que é o conceito do Unified Data Controls. Tá? É essa camada de unificação, de visibilidade e controle dos seus dados para integrar essas equipes dentro e fora da security. Tá? Era essa mensagem que eu tinha para vocês hoje. Eu Boa, deixo tem mais uma aqui. perguntinha aqui, viu, Calado? Opa, vamos lá. É possível criar flows para os atendimentos de DSR, por exemplo, criar filas com SLA e acionar áreas conforme o motivo, Perfeito. unidade, criticidade? Mais um módulo que já está embarcado na Security, onde eu tenho ali todas essas solicitações, esses tipos de solicitações, cada uma com seu fluxo já definido, podendo ser inclusive personalizar, prazo de resposta, a camada de busca dessa informação nos sistemas conectados para já alimentar os tickets automaticamente e a colaboração para acionar pessoas diferentes para atendimento desses tickets. Tá? Então, sim, mais um benefício aí que a gente traz para dentro da Security. Muito bom. Pessoal, então assim, né? Qual que é o recado? Acho que final aqui fica é possível. A gente já consegue hoje ter esse nível de maturidade. Então, seja
por uma influência, né, de uma empresa parceira como a Shield, te dando consultoria, te ajudando a chegar nisso, seja através da utilização de uma ferramenta que vai tornar todo esse processo viável, é possível. Então, aonde a gente quer chegar, aonde as empresas querem chegar, hoje a gente já vê que isso é possível. Existem companhias que já estão chegando nesse nível de maturidade de gestão de dados, de inteligência de dados. Então, o que a gente pede aqui, na verdade, se coloca totalmente à disposição, é que vocês acreditem de fato que isso é possível, porque a gente tem feito e visto que isso é possível. Então, caso vocês tenham mais alguma outra dúvida, ou caso vocês tenham interesse de querer, quero bater um papo, quero explicar para vocês um pouquinho do meu negócio para que vocês falem qual que é a visão de vocês em relação às possibilidades. A gente está super à disposição. Nós vamos deixar aqui os nossos contatos. Provavelmente vocês vão receber aí via e-mail alguma orientação, alguma avaliação do nosso webinar, mas fique à vontade também para nos procurar nas redes sociais, no nosso LinkedIn. Eu também mandei o e-mail agora. Nós estamos à disposição e queremos fazer e auxiliar vocês a fazerem, a subir essa régua da maturidade, a subir esse nível de maturidade que é necessário para o nosso ecossistema. Tiago Milani, sim, a gente tem parceria de fornecimento de DLP, então eu vou pedir o nosso time aqui de engenharia aqui para entrar em contato contigo, para a gente poder marcar esse bate-papo aí, se você tiver interesse, claro, para a gente apresentar para você essa nossa, né, o que que a gente tem de fabricante representado por nós, enfim. É isso, pessoal. Mais alguma coisa? Calado, Gabriel? Deixei Não, meu não. contato aí também no chat, tá? E aqui os contatos da Security, caso as pessoas tenham mais interesse. Nosso site também é security.ai, bem simples. Caso vocês queiram conhecer mais a plataforma, entrar em contato conosco, à disposição aí para vocês. Ótimo, pessoal. Muito bom. Obrigado, Calado, mais uma vez. Essa parceria nossa aqui, ela não é de agora e não vai ser, né? É de longa Só por data e vai agora, ser é para isso aí. sempre. Obrigado a todos os presentes aí. Espero que a gente possa ter contribuído aí com esse momento de reflexão nessa manhã de terça-feira. E é isso, pessoal. Bora produzir, bora fazer com que a inteligência de dados seja de fato o motor dos nossos negócios. Isso aí. Obrigado pelo Beleza, pessoal? convite. Valeu, Aquele pessoal. abraço. Valeu, Até mais. Abraço. pessoal. Até mais. Valeu, galera. Bom Até dia. mais. Bom dia. Tchau, tchau.